Os fundadores, história da galáxia, história, registro acástico da Terra e da galáxia também. Então, nota do canal. Essa sessão foi revisada e editada várias vezes com a ajuda dos fundadores para torná-la mais legível e consistente cronologicamente. As palavras Dracos e Draconianos são usadas indistintamente, mas referem-se às almas originárias do sistema estelar Alpha Draconis. Saudações novamente, amados criadores. Nós somos os fundadores, continuando nosso discurso e oferecendo a visão sobre a rebelião luciferiana. Até há cerca de 1.000 milhões de anos atrás, em sua linha de tempo, a Terra continuou a atrair mais e mais almas de todo o universo. O nível vibratório dessas almas era geralmente de quarta densidade, o que significa que estavam sujeitas às distorções astrais e etéricas inerentes a esse nível de vibração. A genética era agora uma mistura de muitas raças, mas os orianianos gradualmente começaram a dominar. A guerra entre Rigel e Betelgeuse tornou a vida bastante intolerável para os muitos orianinos. A Terra era vista como lugar para começar uma vida nova. Ao contrário dos Dracos, os orioninos foram capazes de pousar facilmente diretamente na Terra, além de passar pelo processo de encarnação. E assim seus números aumentaram significativamente mais rápido do que os Dracos, cujos corpos reptilianos tiveram dificuldades em se ajustar à atmosfera e gravidade da Terra. Por isso que muitos bebês morrem, eu acho. Nós, os fundadores, observamos em consternação o que estava acontecendo, mas como não tínhamos permissão para interferir, éramos como técnicos de laboratório assistindo a uma espécime que se multiplicar descontroladamente e não fazendo nada para contê-lo. Um grupo de arcanjos e seres ascendidos da 7ª, 8ª e 9ª densidades também observavam a Terra. Vários desses seres são bem conhecidos do povo da Terra, incluindo o arcanjo Mihael, um ser ascendido que mais tarde recebeu o nome de Lúcifer. Estava entre os que observavam o progresso da Terra. Lúcifer elaborou um plano para diminuir o caos na Terra, ensinando as almas da Terra a controlar suas emoções e usar suas capacidades intelectuais para que não fossem tão facilmente influenciados pelas paixões polarizadas negativamente. Lúcifer erroneamente atribuiu a situação decadente na Terra a emoções e paixões desenfreadas. Um grupo de almas liderado por Lúcifer veio à Terra e estabeleceu uma série de escolas de mistério projetadas para treinar as almas na supressão e controle do corpo emocional. Não é o budismo, não, sei lá, outras religiões aí que supressa as pessoas a mostrar a sua emoção. Não pode ter raiva, não pode chorar, não pode isso, aquilo, desde pequeno. E que acontece, essas crianças nascem como uma bomba de relógio que vai explodir um dia quando elas crescerem. Aí vão se voltar contra os pais, contra a sociedade e contra outros. O tiro saiu pela culatra, porque à medida que os alunos aprenderam a suprimir suas emoções, suas almas se tornaram mais e mais fragmentadas, até que sua vibração caiu abaixo da 4ª densidade para a 3ª densidade. Suprimir qualquer parte do self, do ser, resulta-se em perda de poder e consciência. Não é apenas isso. Resulta-se em ira, isso mesmo, ira. A vergonha da emoção nos homens, a supressão vitoriana do desejo sexual. Ei, peraí, mas como eu falei em inglês também.
esse negócio de suprir desejo sexual, ninguém supre desejo sexual, mas o que não pode é sair por aí badalando, pegando uma, pegando outra, pegando um, pegando o outro, pegando doenças, espalhando filhos indesejados e tudo que o sexo promíscuo causa, né? Isso não é o eu desejo que não seja esta mensagem que eles tentam passar para o público, que devemos ter sexo, orgia liberalmente, porque para mim isso é uma anarquia e uma imoralidade, entendeu? Não tem que suprir seu desejo sexual, ok? Tá com vontade, vai lá, se tocar, né? Se tocar. Seja você macho ou fêmea, vai se tocar. Ou mesmo apanhar um parceiro, uma parceira que seja assim regular, mas não ficar com um e outro. Isso é anarquia. Entendeu? Isso eu acho que não deve ser o que eles estão querendo passar aqui, que eles devem ser livres sexualmente, porque já mostrou pelas histórias que isso só trouxe decadência social e transformação de sentimentos em algo tiveram suas origens na filosofia do Lúcifer. Então nessa parte o Lúcifer estava certo. Mas será? A questão que fica no ar, será que o Lúcifer realmente mandou suprimir os desejos sexuais? Sei não. O arcanjo Miguel, vendo o que estava acontecendo na terra, descobriu que não podia mais ficar sentado simplesmente olhando, e então liderou um grupo de seres ascendidos que voluntariamente abandonaram sua vibração e vieram para a terra, estabelecendo outra escola de mistério projetada para elevar as vibrações de almas de volta à luz. Uma vez que Miguel e seu grupo chegaram à Terra, as vibrações eram tão densas que ele e seu bando de ajudantes celestiais foram pegos no jogo da dualidade ou mesmo zelotria e começaram a ver as paixões negativamente orientadas como forças malignas a serem superadas. Assim, esses arcanjos reforçaram o conceito de luz versus escuridão em seu mundo. Michael ficou do lado da luz e muitos membros dos conselhos de Rigel, assim como a maioria dos Dracos, ficaram com a polaridade da escuridão. Enquanto isso, Lúcifer e seu grupo mantinham sua indiferença fria e calma, tornando-se estrategista de poltrona. Observando com interesse as batalhas tomando forma, ele era como o segurador de vela, ou mesmo o que balançava as cordas lá em cima, manipulava. Ele ficou tão fascinado com esse drama da dualidade que começou a construir os dois lados, treinando as forças da luz e das trevas para lutarem entre si no interesse de ver que seria o vencedor supremo. Acho que ele estava achando divertido tudo isso. O ingrediente que faltava em tudo isso era a compaixão. Lúcifer ensinou os soldados no campo de batalha a reprimir suas emoções, endurecer a miséria e o sofrimento. Esse Lúcifer é um dragão, não se diz que é um homem, um humano não é um dragão. O arcanjo Miguel, talvez o arcanjo Miguel também seja outro dragão, quem sabe, né? Nada é impossível. O arcanjo Miguel ensinou os soldados a serem apaixonados, a ter assim aquele passion e energia para vencer as forças das trevas. Quando Lúcifer viu o que Miguel estava fazendo, ele desviou sua atenção dos Orianos e travou uma guerra contra as forças de Miguel, e uma grande batalha seguiu-se nos planos astrais e etéricos acima da terra. Daí porque temos guerras, né? Isso tudo é batalha que já origina-se lá em cima. Então não vem bem dos povos aqui, mas de lá fora. Isso ficou conhecido como a Guerra nos Céus. As forças de Miguel eram bem ferventes, bem eloquentes por se tornarem vencedores das trevas. As forças de Lúcifer eram frias, calmas e intelectuais, e
travaram suas guerras por meio de estratégicas astutas. Eu não acho que eles eram intelectuais e inteligentes. Apenas eram, sei lá, manipulativo e trapaceiro. A terceira força, com tudo isso, os orianinos e draconianos polarizados negativamente proliferaram, enquanto seus principais inimigos estavam agora em guerra uns com os outros. A guerra nos céus durou cerca de 1000 anos, ocorrendo por volta de 500 mil anos antes de Cristo, durante o período de 1000 anos antes de Cristo, de 500 mil anos antes de Cristo. A população da Terra cresceu cerca de 200 milhões para quase 1 bilhão de pessoas. Foi pouca. Como as guerras foram em grande parte fora do planeta e não impactaram significativamente a superfície da Terra ou a cultura subterrânea. A população não caiu tanto durante a rebelião luciferiana. A maior parte dos combates de superfície foi regional, envolveu armas convencionais. Após cerca de 1000 anos de luta, uma trégua foi declarada e Lúcifer e seu grupo concordaram a não promover agressões abertas contra ninguém no sistema terrestre. Bom, bem pouco. Dale, Michael, dale. Michael também era um dragão. É um dragão. Percebeu a futilidade de lutar contra a escuridão e também a futilidade de tentar superar a supressão da energia emocional pela força. E se retirou para os reinos celestes para integrar as lições aprendidas. Mas o que ele fez? Ele apenas tentou, né? Ele tentou porque ele viu que algo aqui não estava bem certo, então ele vem para lutar. Mas depois outras pessoas falaram, as passões, né? Os que balançam as cordas falaram, mas não é o jeito que você deve fazer, porque isso é o livre-arbítrio das forças do mal, então deixe-nos estar. Você não tem o direito de estar lá se intrometendo nos problemas da Terra. Então foi isso que aconteceu. E Miguel também era um dragão, porque um humano não tem como lutar contra dragão. É impossível. É como pegar um cachorro para brigar com as formigas, ok? Ou um humano para brigar com um gatinho pequeno. Não dá mesmo. Entendeu? Então, é tudo bicho. Foi a guerra das feras. Entre 500 mil antes de Cristo e 2000 AC, a vida evoluiu gradualmente na Terra e algumas almas recapturaram sua consciência de quarta densidade e começaram a aprender como viver cooperativamente. Durante esse mesmo período, muitas mais almas vieram de toda a galáxia. E a Terra realmente se tornou um caldeirão, ou quer dizer, uma salada misturada. No entanto, os maiores grupos ainda eram os orianinos de Betelgeuse e Rigel. Durante a rebelião luciferiana, os conselhos de Betelgeuse ficaram do lado de Miguel e das forças da luz, enquanto os conselhos de Rigel ficaram do lado das forças das trevas. Embora tenha havido muita pouca hostilidade aberta durante o período de transição após a rebelião, ambos os grupos, Orion, geralmente confinaram sua criação às suas respectivas polaridades, retendo assim sua estrutura de DNA. As fações Betelgeuse permaneceram mais pacíficas, enquanto as fações Rigel continuaram a ser dominadoras e agressivas. O auge da população durante esses tempos atingiu quase 1,5 bilhão, pouco antes de um grande ciclo por volta de 200 mil AC. O primeiro período da Lemúria começou por volta de 200 mil, depois que um dos grandes ciclos de 25.920 anos foi concluído. Essa mudança em particular eliminou cerca de metade da população da Terra por meio de terremotos massivos.
destruição também causada por esses seres. A mudança IM fez com que certas terras se fragmentassem e se separassem em uma massa de terra. Se tornou um terreno particularmente fértil para o desenvolvimento de uma civilização bastante benigna. As almas que foram traídas para esta massa de terra eram geralmente pessoas pacíficas, algumas originárias do setor pleiadiano e algumas de Sírios e Orion. Este continente tornou-se aproximadamente do tamanho da Austrália. Estava localizada quase na mesma longitude, mais um pouco mais ao norte. O que a maioria dos historiadores não percebe é que a civilização continuou nos outros continentes durante o primeiro período da Lemúria, embora a vibração dos outros continentes não fosse tão refinada como era na Lemúria. Essa primeira civilização lemuriana foi mais tarde chamada de Terra de Mu. Consistia em quase 500 milhões de almas em seus pináculos. Cerca de 3 grandes ciclos depois, as flutuações IM foram tais que outra catástrofe se seguiu e todas as massas de terra, exceto a Lemúria, foram inundadas. A maioria das almas que pereceram nos continentes vizinhos migraram, reencarnaram na Lemúria. E a população da Lemúria começou a disparar. Esse se tornou o segundo período lemuriano. Esse período foi aproximadamente cerca de 122.000 a.C. até cerca de 100.000 a.C. no auge dessa segunda civilização lemuriana. A população novamente atingiu quase 1 bilhão de pessoas. Foi pouco comparado com hoje. Essas almas não eram orientadas para a tecnologia, mas é apenas 1 bilhão para uma área pequena, não é a Terra toda. Essas almas não eram orientadas para a tecnologia, mas eram de natureza tribal, gostavam de música e ritmo e viviam em grandes cidades ao longo da costa. Deve ser Oceano Pacífico hoje em dia. Por volta de 100.000 anos antes de Cristo, o cometa Anahuta se aproximou particularmente da Terra e a cauda roçou a atmosfera por os dragões, causando um resfriamento dramático. O povo lemuriano estava acostumado com um clima quente, tropical, e de repente a temperatura caiu 50 graus Fahrenheit, que para mim é pouco, não é muito frio, em literalmente horas, congelando a maioria deles. Ou caiu, quer dizer, negativo 50 graus, ok? Menos 50. Aqueles que sabiam que estava por vir fugiram para o mar. Muitos entraram no mar e se afogaram. Alguns tentaram construir cidades submarinas, mas não tiveram sucesso. Existem muitas lendas sobre o mar que se originaram-se nesse período. A massa de terra lemuriana finalmente afundou no mar, devido às tempestades de IM que se seguiram à passagem do cometa. Havia apenas um punhado de sobreviventes e eles migraram para o que hoje é a América do Sul e a Austrália. E mais tarde o Hawaii e as Filipinas. E essas são as pessoas que a gente vê como hoje em dia as pessoas tribais e as pessoas, eu não acho que talvez seja eles ou não seja, não sei. Seja as pessoas de hoje em dia das tribais e os aborígenes da Austrália. O que não foi revelado antes é que foi fortemente suprimido na Terra, é que os alfa-draconianos estavam por trás das passagens e comumente próxima do cometa, por meio de uma série de explosões nucleares no espaço. Eles forçaram deliberadamente a trajetória do cometa para mais perto da Terra a fim de destruir as civilizações ali. O plano era eliminar, aniquilar a vida existente na Terra e então pousar e tomar a Terra para si. Eles foram parcialmente bem-sucedidos nesse aspecto, mas pousar em seus corpos nativos na Terra foi muito mais difícil do que encarnar em milhões de corpos já existentes.
então se multiplicaram. Basta dizer que eles tiveram dificuldade em sobreviver em seus corpos reptilianos, devido à gravidade desfavorável e à mistura de gases na atmosfera. Seus corpos nativos sofreram mutações e aumentaram de tamanho à medida que se adaptaram, embora seu número total permanecesse pequeno. Esse foi o primeiro período que deu origem às lendas dos dragões vagando pela Terra. Os draconianos, que não deveriam ser derrotados tão facilmente, que não podiam, passaram longos anos em laboratórios a bordo de suas naves espaciais, fazendo splicing, a manipulação e os testes, mutando várias amostras de DNA, até que encontraram um híbrido draco-humano. O segredo envolvia injetar DNA reptiliano na seção do cerebelo do cérebro, onde rapidamente transformava todo o sistema. Essa parte do ser humano ainda hoje é chamada de cérebro reptiliano. Então o ar ali, o R não é para Rhesus do macaco, mas sim R de reptiliano, enquanto as características dessa parte envolveram um comportamento agressivo e competitivo e o síndrome de lutar ou fugir para proteger o organismo. Essas características, quando combinadas com o DNA de Orion, tornaram-se especialmente potentes e dominaram todo o organismo. Hoje, cerca de 80% do DNA em humanos é de origem oriniana, ou talvez devêssemos dizer híbrido Orion-Draco. O que comumente se pensa ser a natureza humana é o resultado dessa manipulação do DNA pelos draconianos. É que eu sempre digo. E subsequente encarnação pelos orianianos. Conforme declarado nos trabalhos anteriores desse canal, nosso projeto de DNA original de que estávamos tão orgulhosos foi reduzido a menos de 20% da composição geral de seres humanos. Então essa fação que nos manipularam, viu agora seu trabalho sendo novamente modificado como Made in China pelos draconianos. Devido à baixa taxa de sobrevivência dos draconianos após a destruição da Lemúria, a porcentagem de humanos com verdadeiro DNA reptiliano na Terra permaneceu bastante baixa. Amém! A maior parte da colonização de Terra após 100 mil anos e antes da Atlântida foi feita pelos conselhos de Rigel e conselhos de Betelgeuse de Orion. Nota, muito depois que as guerras no setor orianiano chegaram ao fim, mais de 100 mil anos atrás, muitas das fações que migraram para a Terra continuam presas na mentalidade de batalha até os dias atuais. Como você pode ver olhando ao redor, esse traço varia de militarismo civilizado e patriotismo fervoroso e cego, a hostilidade aberta e costumes bárbaros. Costumes bárbaros nas tribos, na sociedade, dentro da sociedade moderna, e também xenofobismo em alguns países, alguns continentes aqui do leste, racismo também, etc. E também patriotismo cego, onde chega a ser bigotas. Aqui, parte 8. Saudações, queridos. Esta é uma continuação da parte 7. Diz parte 7. Nós somos os fundadores. Achamos importante adicionar uma explicação aqui sobre os véus e níveis de distorções existentes em acima de seu mundo durante a transição da Lemúria para a Atlântida. Tanto os alfas draconianos quanto os oriones tinham frotas de naves orbitando a Terra durante esse período. Essas naves espaciais estavam em grande parte na quarta densidade, ou quer dizer, invisível. Os dois grupos tinham uma aliança vaga baseada no comércio de tecnologia em troca de manter essa hostilidade sob controle e as espécies sob controle e sob ciência. Uma das tecnologias que desenvolveram foi um feixe eletromagnético de alta intensidade capaz de interromper os campos etéricos ao redor da Terra.
para evitar que seus inimigos viessem para a terra, porque eles são muito gananciosos e egoístas. Eles criaram um campo de força usando essa tecnologia. Esse campo não apenas manteve os grupos de ETs à distância, mas também criou uma distorção dos campos acásticos ao redor da Terra. Embora a biblioteca principal do Acácia não tenha uma localização no tempo e espaço, essa área acima da atmosfera da Terra constituía um portal para o mundo acásico, para a biblioteca acástica. Essa é uma das razões pelas quais a recuperação de informações durante esse período de tempo tem sido tão difícil. Cara, aqueles malditos aquelas bestas. Outro fator importante a considerar aqui, sobre o qual foi escrito em seus livros, é a quarentena que entrou em vigor após a destruição da Lemúria. Como o nível vibratório dos humanos haviam caído significativamente, a Terra não era mais considerada um lugar seguro e desejável para estabelecer grupos pacíficos e amorosos. Para evitar que os orianianos e draconianos corrompessem as civilizações astral e etérica nos mundos vizinhos, um campo de força foi colocado no lugar pelos pleiadianos de 7ª densidade para manter os negócios da Terra confinados à Terra. Este véu não foi levantado até aproximadamente 1987 DC, a época conhecida como Convergência Harmônica. Uma vez que a instabilidade da Terra se acalmou após a destruição da Lemúria, os draconianos pousaram e tentaram proliferar, mas tiveram dificuldades em seus corpos reptilianos. Eles não recorreram a encarnar através dos sobreviventes da Lemúria em uma massa de terra relativamente estável do que hoje é o Oceano Atlântico. Ao mesmo tempo, grupos de pleiadianos viram a oportunidade de mais uma vez colonizar a Terra e vieram também. Apesar da quarentena, os conselhos de Rigel e Betelgeuse de Orion também vieram e encontraram a atmosfera da Terra quase ideal para uma rápida proliferação. O DNA dos sobreviventes era agora principalmente de Orion, com alguma energia siriana, andromediana e draconiana também. Quando a nova civilização começou a emergir, o DNA pleiadiano, orioniano e draconiano começou a sofrer mutações, e os novos seres tornaram-se mais científicos e intelectuais em sua evolução. Assim começou o primeiro período da Atlântida. Esses humanos ainda tinham o cérebro reptiliano, mas seu córtex cerebral também continha elementos de compreensão e virtudes pleiadianas superiores. Uma civilização começou a se desenvolver muito parecida com a que existe hoje, com todos os tipos de conquistas tecnológicas. A mente pleiadiana superior, combinada com a paixão dos orianinos e a competição dos draconianos, resultou em um mundo estruturado de máquinas e grande arquitetura. Miguel e suas legiões, tendo sido humilhado por seus erros do passado, coitado, mais uma vez tentaram influenciar as almas mais evoluídas da Atlântida. Os conselhos de Rigel, tendo recuado durante a estabilidade da Terra, mais uma vez se interessaram pelo que estava acontecendo. Além do grande número de seu povo encarnado em uma forma humana, eles mantiveram uma presença em espaçonaves acima do continente da Atlântico. Obviamente, a quarentena não funcionou e, mais uma vez, a Terra era uma imã para todos os tipos de personagens de bom caráter e mau caráter. O primeiro período da Atlântida parou parcialmente durante o final do Grande Ciclo, em aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo. No entanto, a civilização foi reconstruída e o período final da Atlântida começou. Existem muitas informações bastante precisas sobre a Atlântida em vários de seus escritos canalizados, incluindo as obras de Alice Bailey e Edgar Cayce.
Não duplicaremos esse esforço. Diremos, entretanto, que a queda da segunda Atlântida ocorreu por volta de 23.200 a.C. e foi devido ao mau uso de sistemas cristalinos de geração de energia. Faremos um breve relato de como isso aconteceu. Cerca de 2.000 anos antes do fim da Atlântida, os atlânticos desenvolveram dispositivos radiônicos usando cristais de quartzo. Eles foram capazes de gerar toda a energia necessária para praticamente todas as partes de sua civilização. Essa energia era poderosa o suficiente para tentar os aspectos desagradáveis da sociedade. Oh, gosh. Vários cientistas atlânticos fizeram acordo com grupos orianianos orbitando a Terra, trocando tecnologia na tentativa de obter superioridade. Isso é semelhante ao que está acontecendo hoje entre certas fações da Terra e os Itas reticulianos. Os insurgentes baseados em Orianiano queriam cada vez mais poder dos cristais geradores de energia e começaram a projetá-lo para serem usados como armas. Eles nunca tiveram a chance de travar uma guerra porque um dos geradores de cristal particularmente fortes explodiu, afundando o continente e a maioria de seus habitantes. Apenas um pequeno punhado escapou em spacecraft ou aeronaves, e um número ainda menor em embarcações marítimas. Mais de 90% dos que tentaram escapar pelo mar morreram afogados em tsunamis massivos. Eu acho que eu me lembro. Eu estava lá, eu tive uma visão em 2014. E esse tal de Axetaxeran, sei lá, Axetaxeran, estava lá com sua nave enorme, enorme. A nave mãe deles, eu não sei quanto diâmetro de largura e quanto comprimento, era enorme, massiva. Era 2 vezes um navio, do tamanho duplo de um navio. Estavam coletando as pessoas. Ele não queria me pegar. E eu falei, ok, tudo bem, fui embora. Aqueles que fugiram em aeronaves foram transferidos para o que hoje é a América Central e do Sul, além do Egito. Esse canal descobriu que quase todas as pessoas com quem ele trabalha em sessões de lembrança e cura de vidas passadas tiveram uma parte integrante na queda da Atlântida. Nós, os fundadores, permanecemos em grande parte do modo de observação, como de costume durante esse período. Era a nossa percepção que o que realmente destruiu a Atlântida foi o desequilíbrio entre a cabeça e o coração. Os híbridos cientificamente orientados do período atlântico, mais uma vez suprimiram suas emoções de maneira semelhante aos luciferianos, e ao fazer a maioria dos atlânticos perdeu sua capacidade de discernir entre as energias que o apoiavam e o crescimento espiritual e aquelas que apenas levavam ao cúmulo de poder físico, astral, etérico. Eu não acho, porque existia também naquele tempo na Atlântica pessoas boas, curandeiros, ok? Então eu não acho que seja a razão a qual isso aconteceu. Isso foi forças externas que provocaram tudo isto. Foram batalhas de draconianos com o povo que já existia lá. Isso não é verdade. Se os habitantes da Atlântida tivessem equilibrado seus corpos emocionais, eu não quero saber, isso é mentira. Só com esse negócio de equilibrado, isso e aquilo, isso não acontece, cara. Isso é tudo mentira. Benevolentes que estão monitorando de perto o estado das coisas em seu mundo e agirão em um instante para evitar uma guerra nuclear em grande escala. Então não dê fósforo para a criança brincar. É simples assim, não quer que a criança exploda e coloque quer dizer, incender a casa, não deixe cigarro, como se diz, fósforo, isqueiro por perto e materiais inflamáveis, não é? Simples assim. Além disso, esses grupos possuem tecnologias sofisticadas que podem detectar armas exóticas
a Espleidiana. Então você quer dizer o que Espleidiano também são os Elohims? Ainda não cobrimos uma parte muito importante sobre isso. Eu ainda acho que os Elohim são os Anunnakis. Aqui quem está falando são os Anunnakis. E não, eles não são humanos. Ainda não cobrimos uma parte muito importante da sua história, dos períodos egípcio, bíblico e grego. Há outro jogador no drama que mudou com força as culturas emergentes após a Atlântida, os sirianos. Na próxima sessão, examinaremos o papel dos sirianos na mitologia judaica, cristã e grega. Além disso, oferecemos nossa perspectiva sobre o que realmente aconteceu durante o tempo de Jesus. Quem foi ele? O que ele realmente fez? E onde estão as distorções da contabilidade histórica oficial? Vamos ver se eles vão falar a verdade ou se, sei lá, vai ser toda distorcida.